Meu coração parou diante dos olhos dos médicos. O mundo apagou e tudo ficou em silêncio absoluto. Quando despertei, meus pés balançavam sobre um abismo sem fim. Um oceano brilhante se estendia sob mim, chamando suavemente. E além do horizonte, uma luz viva pulsava, prometendo algo que eu ainda não compreendia. Eu me lembro perfeitamente do instante em que tudo mudou. Meu coração, que até então batia freneticamente, desacelerou de maneira estranha, como se estivesse cansado. O mundo ao meu redor começou a se dissolver, derretendo em silêncio e luz. Não houve dor, não houve pânico. Somente uma paz estranha e envolvente, como se braços invisíveis me embalassem para longe. Quando abri meus olhos novamente, percebi que não estava mais no hospital. Não havia ruídos de máquinas nem pressa de médicos. Eu estava sentada na borda de um penhasco enorme, com meus pés balançando livremente no ar. Abaixo de mim, um oceano sem fim se estendia, refletindo uma luz dourada suave, como se o próprio horizonte estivesse vivo. O vento acariciava meu rosto com ternura e o céu acima era uma dança de cores cintilantes, como se cada partícula vibrasse em harmonia. Lá, no centro daquela imensidão, uma esfera de luz pulsava. Não era um sol, era algo vivo, respirando, uma presença que transmitia calor, amor e aceitação, sem usar palavras. Eu não sabia quanto tempo estava ali. Naquele lugar, o tempo não era uma medida. A existência simplesmente era, e eu fazia parte dela. Tão natural quanto o ar, tão essencial quanto a própria luz. Demorei para perceber que não estava sozinha. Na base do penhasco, formas sutis se moviam. Eram consciências, presenças suaves que pareciam ser feitas da mesma substância do vento e da água. Sem palavras, eles me transmitiram uma mensagem clara. Se quiser, venha até nós. Você estará segura. Tudo estará bem. Mas, com a mesma suavidade, também disseram: não tenha pressa, fique quanto tempo quiser. Escolha o que sentir no seu coração. A generosidade dessa escolha me tocou profundamente. Era um convite, não uma obrigação. Me inclinei um pouco para a frente, observando o oceano dourado abaixo de mim. Senti um impulso sereno de me entregar, de confiar naquele chamado de amor, mas algo dentro de mim ainda sussurrava: espere. Virei-me e olhei para trás. Atrás do penhasco, um campo vasto se estendia, grama alta dançando ao vento, flores silvestres em cores vibrantes, árvores solitárias lançando sombras suaves sobre a terra. E ali, destoando levemente daquela perfeição, havia um pequeno barracão de madeira. A presença do barracão era diferente. Trazia uma energia mais densa, quase melancólica. Movida por uma curiosidade tranquila, caminhei em direção à construção. À medida que me aproximava, o ar ao meu redor parecia se tornar mais espesso, como se memórias antigas estivessem entranhadas naquele espaço. Empurrei a porta e entrei. As paredes estavam cobertas por nomes, milhares deles, gravados uma sobre a outra como cicatrizes silenciosas do tempo. Senti um peso no peito, uma compreensão profunda. Ser humano é carregar alegrias e dores, vitórias e perdas. É ser vulnerável e, ainda assim, persistir. Não era um sentimento de tristeza sufocante. Era uma aceitação tranquila da complexidade da vida. Saí rapidamente do barracão, buscando novamente o frescor do campo aberto. O vento me recebeu como um velho amigo e respirei fundo, sentindo a leveza retornar. Voltei para a borda do penhasco e me sentei novamente, deixando meus pés balançarem no vazio. O oceano dourado continuava a brilhar abaixo. A esfera de luz pulsava pacientemente, e os seres abaixo, eles esperavam. Sem exigências, sem cobranças, somente oferecendo presença e amor incondicional. Fechei os olhos e me permiti sentir tudo aquilo. A paz, a liberdade, a eterna conexão com algo maior. Talvez eu pudesse ficar ali para sempre. Mas no fundo do meu ser, eu sabia. Uma decisão ainda precisava ser feita. E enquanto a luz pulsava no horizonte e o vento murmurava segredos antigos, eu continuei ali, entre o abismo e a luz, entre o querer ficar e o chamado de voltar. O tempo, se é que ainda existia, parecia se alongar indefinidamente. Eu continuei sentada na borda daquele penhasco, os pés balançando livremente no vazio dourado. A esfera de luz no horizonte seguia pulsando com paciência infinita. Os seres abaixo esperavam silenciosamente. Em algum momento, senti uma mudança sutil no ar. Era como uma brisa diferente, carregando algo que eu conhecia, mas havia esquecido. Uma emoção quente e reconfortante atravessou meu peito. Amor. Não era o amor vasto e cósmico que eu sentira até então. Era algo mais íntimo, mais humano. Ouvia então vozes distantes, não com os ouvidos, mas com a alma. Chamados suaves, quase sussurros. Mia, estamos aqui. Mia, não desista. Mia, volte para nós. Reconheci aquelas vozes. Eram meus pais, minha família, minhas raízes na terra. Por um momento,
Meu ser inteiro hesitou. A luz da esfera era tão acolhedora, tão plena, mas a lembrança da vida, da risada do meu irmão, dos abraços quentes da minha mãe, das conversas intermináveis com meu pai, trouxe um peso doce ao meu coração. Eu não precisava escolher agora. Os seres abaixo deixaram claro que me aceitariam quando eu estivesse pronta. A esfera de luz também continuava ali, imóvel, sem exigir nada. Mas naquele instante, algo dentro de mim mudou. Senti uma pequena centelha de vontade, um fio de desejo de voltar. Não por obrigação, não por medo, mas por amor. Amor pela jornada incompleta que eu havia começado. Amor pelas experiências ainda não vividas. Amor pelas pessoas que esperavam ansiosamente por mim. Suspirei, ou talvez apenas pensei em suspirar, porque ali o corpo não existia como conhecemos. E então, com uma serenidade profunda, levantei meu olhar para a esfera de luz e silenciosamente agradeci. Agradeci pela oportunidade, pela paz, pelo amor sem medida. Me virei em direção ao penhasco, olhando uma última vez para o campo dourado, para o barracão ao longe, para tudo aquilo que me ensinara tanto sem precisar de palavras. E me deixei levar. Não saltei. Não caí. Simplesmente comecei a ser puxada, como uma folha suave levada por uma corrente invisível. A sensação mudou rapidamente. O calor acolhedor deu lugar a uma resistência fria. O silêncio absoluto foi preenchido por sons abafados. O peso da matéria começou a envolver meu ser. Senti uma pressão estranha ao meu redor, como se atravessasse camadas de densidade. Cada camada me afastava um pouco mais da liberdade infinita e me trazia de volta à limitação do corpo físico. E então senti meu corpo. Era pesado. Era rígido. Era desconfortável. Meus pulmões queimavam como se buscassem desesperadamente por ar. Meu coração, agora um novo coração, batia descompassado, tentando se integrar a mim. Era como calçar um par de sapatos muito apertados depois de andar descalça em um campo aberto. Senti uma angústia súbita, uma vontade de voltar, de escapar novamente para o penhasco dourado. Mas a lembrança do amor, do chamado das vozes, manteve-me firme. Lutei. Cada batida do novo coração era uma âncora me puxando mais para dentro da matéria. Sons começaram a se definir, máquinas apitando, pessoas falando baixinho, mãos tocando meu corpo. E então, com um esforço sobre-humano, consegui abrir os olhos. A luz fria do hospital me recebeu. Rostos se debruçavam sobre mim. Lágrimas, sorrisos, expressões de puro alívio. Meu pai estava lá, segurando minha mão com força. Minha mãe acariciava meu cabelo, murmurando palavras que eu ainda não conseguia entender, não conseguia falar, não conseguia me mover direito. Mas dentro de mim eu sabia, eu tinha voltado. E não era a mesma. A vida, que antes parecia tão óbvia e automática, agora era um milagre delicado. Eu sabia que a jornada seria longa, que recomeçar em um corpo fragilizado exigiria força, paciência, coragem. Teria que aprender a andar novamente, a falar, a escrever, a confiar. Mas dentro de mim uma luz permanecia acesa. A memória daquela existência entre mundos era minha âncora, meu guia, minha promessa silenciosa. Eu viveria através do amor. Eu escolheria ver o mundo com olhos mais gentis. Eu seria para mim mesma e para os outros uma extensão daquela paz que um dia senti. E talvez, só talvez, ao espalhar essa luz em cada pequeno gesto, eu pudesse recriar, mesmo que por instantes, a magia daquele penhasco dourado. Ainda hoje às vezes fecho os olhos e sinto o vento do penhasco tocando meu rosto. Ouço o chamado silencioso da luz e sorrio, porque agora eu sei, a verdadeira eternidade não está longe de nós. Ela vive dentro de cada ato de amor que escolhemos realizar. Às vezes, a vida nos leva para lugares que nunca imaginamos. Eu vi o fim e encontrei o começo. Na beira do abismo, aprendi que o verdadeiro lar não está em um lugar, está no amor que carregamos dentro de nós. Hoje, cada respiração que tomo é um presente. Cada sorriso, cada abraço, cada amanhecer é um lembrete de que vale a pena escolher ficar. Que a luz que um dia vi também brilha aqui, em cada pequeno gesto de amor. Se a minha história tocou o seu coração, lembre-se, você também é parte dessa luz e sempre será.